O fundo imobiliário Tordesilhas, o TORD11, derreteu no pregão desta última quarta-feira, dia 8 de maio. E com motivo, tá? Ele anunciou que congelou os dividendos e não vai pagar nada aos seus 110 mil investidores. E também vou explicar para você os calotes que tomaram o HCTR11, o DEVA11 e o VSLH11. Só antes da gente entrar de sola nessa parada, vou convidar você para participar da Semana da Liberdade Financeira, onde a gente vai falar de fundos imobiliários de tijolos, fundos imobiliários de papéis também, vamos falar sobre ações brasileiras, renda fixa, tudo sobre como montar uma carteira, gerenciar ela, deixar ela bem bacana para os seus objetivos. Tá aí na tela, ó. Primeiro link aqui embaixo na descrição, que daí você clica e abre essa telinha aqui. Dias 4, 5 e 6 de abril a gente vai ter o nosso encontro marcado, hein? Vamos começar falando do TORD11, que soltou o comunicado ao mercado agora, dia 7 de março, dizendo que apesar do resultado positivo que foi apurado, não haverá distribuição de rendimentos referente ao mês de fevereiro de 2023 para os seus investidores. Eles falam, para mais informações, confira o relatório gerencial do fundo. E aí eu fiz o quê? Como um bom investidor, Robin Holder, fui até o site oficial deles e vi que não tem o mais atualizado. Eles soltaram aqui o último, esse daqui que eu estou mostrando para você, tá vendo? A flechinha em amarelo. Só que relatório de fundo imobiliário, cara, é igual exame de sangue. Você não vai fazer num janeiro exame de sangue, vai falar, nossa, tá tudo perfeito, tá tudo maravilhoso. Aí você faz em fevereiro, caramba, olha só como é que tá o colesterol, caramba, olha como é que tá a glicemia do cara. Não, porra, você tem ali uma tendência, você tem uma saúde bacana, tende a ter uma saúde bacana, você tem uma saúde meio zoada, tende a continuar zoada. Então, pegando o relatório mais atualizado que eles publicaram no momento que eu tô conversando, eu já fui direto aqui na parte dos CRIs, que é quase 20% da carteira, 17%. E aí, dá uma olhada aqui na coluna da direita. Tá vendo ali, ó? Tem uma bolinha verde e tem uma bolinha vermelha para cada um dos CRIs que esse fundo imobiliário investe. O que são essas corzinhas que você está vendo? Bom, essas corzinhas significam, quando é verdinho, a situação está bem bacana, sem problema, segue o baile. Quando é amarelinho, não é muito ruim, mas também não é muito bom. É mais ou menos. Agora, o vermelho são ativos com problemas que requerem desenho e implantação de plano de ação estruturado. E quantos nós tivemos CRIs com bolinhas vermelhas aqui? Lembrando, esse não é mais atualizado. 4 bolinhas vermelhas igual eu estou mostrando. Opa! Então só na parte dos CRIs a gente já vê. Opa! Então quer dizer que não estava 100% a parada lá. E você que está chegando agora pode estar se perguntando o que são CRIs que você está falando aí, Rob? Cara, em resumo, CRIs são instrumentos usados pelas empresas do setor imobiliário para captar dinheiro. Na prática, essas empresas imobiliárias, elas empacotam receitas futuras que elas têm para receber, como por exemplo aluguéis, parcela de venda de imóveis, dentro ali de um CRI. E esse CRI, ele é vendido aos investidores. Quem compra os CRIs? Geralmente os fundos imobiliários de papéis. E esses fundos imobiliários de papéis vão receber um rendimento mensal, que ele sempre tem uma taxa de juros pré-fixado mais alguma coisa. Muito comum você ver assim, ó, é 3% mais o CDI, ou é 4% mais a inflação. Então, quando tem esse pagamento dos CRIs para os fundos imobiliários de papéis, por sua vez, os fundos imobiliários de papéis pagam os rendimentos para você. Mas ele não investe só em CRIs, ele também investe em equities, ou seja, ali, ó, investimento direto naquela propriedade imobiliária, naquele empreendimento imobiliário. Hoje 42% da carteira do TORD11 está em equities. São esses 4 que eu estou mostrando para você, ó. Esse primeiro aqui que fica em Caldas Novas, Goiás. Esse outro aqui que fica em Canavieiras, Bahia. Esse aqui em Porto Seguro, na Bahia. E esse outro também em Caldas Novas, Goiás. Você já percebeu que é beach resort e tal. Beleza. E onde é que está o pulo do gato aqui? Quando você vai dar uma olhadinha em cada um desses empreendimentos, olha só, expectativa de aumento no nível de cancelamento de contratos. E você vê aqui, ó, o custo da obra deles está na bolinha vermelha. Execução da obra está na bolinha vermelha. Inadimplência dos caras em dezembro, igual eu falei, são os dados mais atualizados, eles não atualizaram ainda. 46%, taxa de distrato 96%. Lembrando que a bolinha vermelha, não só nos CRIs como nos equities, não é sinal bom, é ativo com problema. Então quando você vê uma bolinha vermelha do lado ali, pô, cara, você sabe que não tá legal. Vamos dar uma olhada em outro, que seria o Macaíra Residence. As salas de venda
foram temporariamente fechadas. Pô, isso não é uma notícia boa. Como é que você vai vender se a sala de venda tá fechada? Aí eles fazem a explicação, reposicionamento de marca, troca, beleza, entendi. Mas tá fechado. Como é que vai vender? Eu não sei. Uma coisa que me chamou a atenção, índice de inadimplência em dezembro, 57%. Aqui a gente tem outro. Esse daqui tem verdinho. Mas eles mesmos falam nos comentários, o principal fator que tem impactado no aumento do número de extratos é a grande concorrência de novos produtos na região. Então não temos aqui grandes vantagens competitivas, né? Em Porto Seguro a gente sabe que tem um monte de hotel, um monte de resort, um monte de beach park, não sei o que lá. Aí fica complicado para os caras. Os caras estão com uma inadimplência aqui de 32% neste empreendimento. Você vê que tem vendas líquidas negativas, ou seja, teve muito mais devolução do que vendas novas. E para finalizar, a gente tem o Resort do Lago, que eles estão falando aí, elevado nível de cancelamentos, o cronograma de obra está sendo reestruturado para se adequar à disponibilidade de caixa. A gente vê que o custo de obra e execução de obra estão aqui com a bolinha vermelha. Taxa de distrato 197% em dezembro, índice de inadimplência 54% em dezembro. E para finalizar, eles têm 40% da sua carteira em fundos imobiliários. Então eles têm SRVD11, XBXO11 e aqui que a gente inclusive já vai entender o que aconteceu lá com o HCTR, com o DEVA11, que está totalmente ligado com o que eu vou te falar agora. Começando aqui com o SRVD11, o Serra Verde FI. Esse fundo imobiliário, cara, ele é bem complicado. Eles acabaram de divulgar dia 7 de março que informaram os cotistas que não vão pagar rendimentos referente ao mês de fevereiro, mas isso não é novidade, porque esse fundo não pagou em dezembro, não pagou em novembro. Ó, tô mostrando na tela para você. A última vez que ele pagou foi em março de 2022. E quando você entra dentro dos relatórios desse fundo, cara, você encontra um negócio meio preocupante assim, né? Que são as receitas deles. Não raras vezes as receitas são inferiores às despesas. As despesas costumam ser muito maiores que as receitas. Então, aqui em dezembro, ó, 12 mil reais de receita, 91 mil reais de despesas. Novembro, 11 mil reais de receitas, 77 mil reais de despesas. Então você sempre vê o resultado entre parênteses aqui. Ó, o que significa esses parênteses? Significa negativo. Então faz bons meses que ele está tendo resultado negativo. Está explicado por que ele não paga dividendos. Além do Serra Verde, o Tord 11 também tem exposição ao XBXO11, que é o shopping Nova Feira da Madrugada. Rapaziada que é de São Paulo, tem muita gente de São Paulo assistindo, pode escrever nos comentários o que eles acham dessa nova feirinha da madrugada. Qual que é o pulo do gato aqui? Dá uma olhada nos relatórios. Mais uma vez, pessoal, esses daqui são os mais atualizados que eles publicaram lá no site deles, né? Eles não estão atualizando com uma frequência assim que a gente gostaria, mas aqui a gente já consegue ver, igual eu falei do exame de sangue, né? Ao longo do tempo, a gente vê uma tendência aqui, ó. Box pagantes. Cara, tá caindo o número de box pagantes. Quantidade de lojas e fast food pagantes. Você vê aqui que tá caindo também. Aluguel recebido. Bom, você vê que tem um período que ficou estável, mas depois começou a cair ao longo de 2022. Ou seja, todas as métricas que a gente viu ali caindo. E aqui que entra a questão do HCTR e do DEVA11, tá? Os fundos imobiliários, HCTR11, DEVA11 e VSLH11 acabaram tendo aí quedas bem grandes nos últimos dias, porque eles informaram a inadimplência nos CRIs do shopping da Feira da Madrugada. E aqui vale um pulo do gato importante para você. XBXO11 é o fundo imobiliário. E junto com o fundo imobiliário, a gente tem outra opção de investimento, que são os CRIs, os títulos de dívida relacionado ao shopping Nova Feira da Madrugada. Então, uma coisa é o fundo imobiliário, que é igual você está acostumado a ver os fundos imobiliários e tal. E outra coisa são os CRIs referentes a esse novo shopping aqui que você está vendo. Qual que é o impacto somente dos CRIs do circuito de compra aí nesses fundos imobiliários? Olha, de acordo com o último relatório gerencial, o CRI do circuito de compras aí do shopping Feira da Madrugada representa atualmente 7,32% do patrimônio do HCTR11. Em relação ao DEVA11, ele é 5,42% do patrimônio. E para finalizar, do VSLH11 é 3,57%. Mais uma vez, ressaltando, estou falando
tão somente da participação dos CRIs. E agora a gente teve a atualização de que o HCTR, o DEVA11, o FSLH11 receberam a parcela em aberto do CRI Circuito de Compras. Então a data para pagar era dia 22 de fevereiro, não tinha sido quitado, só agora que eles acabaram quitando. Mas ficou claro pra gente que a situação não é das melhores, porque se fosse, não haveria atraso no pagamento. Então aqui a galera já fica esperta, porque não dá para dizer lá na frente que foi pego de surpresa por conta de toda essa situação. E é claro, mais uma vez eu ressalto aqui a importância para você de ter uma carteira diversificada. Não tem problema você ter fundos imobiliários de papéis, inclusive os mais arriscados, não tem problema, desde que você saiba primeiro que eles são mais arriscados e segundo, que você tem outras classes de ativos. Você tem shoppings, você tem escritórios, você tem galpão logístico, você tem fiagro, você tem fundo de infraestrutura igual aos Robin Holders. Eu tenho hoje de papel qual? O MXRF11, IRDM11 e tem o HCTR11, mas quando você vê o quanto do HCTR11 que é responsável do meu patrimônio, é uma parte pequenininha. Eu nem perco noite de sono por causa disso daí, mas eu não perco noite de sono porque eu estou diversificado. Inclusive, se você não viu a carteira, como é que está atualizada, eu vou deixar como sugestão aqui, que é a atualização mais recente da carteira dos Robin Holders. Nosso bate-papo vai chegando ao final, forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.